dom de falar em línguas é para todos, ou para alguns, ou somente para pastores, mestres, obreiros? Fique comigo nos próximos minutos, aonde disse Jesus em Marcos 16, do versículo 15 ao versículo 18, vai dizer assim: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Jesus ele disse: os sinais seguirão quem crê, os sinais vêm atrás de nós. Se a gente crê, a gente pode falar em línguas, a gente pode profetizar, a gente pode colocar a mão sobre o enfermo e ele será curado. A gente pode colocar a mão sobre o depressivo, a depressão vai embora. A gente pode expulsar os demônios e falar em novas línguas. E Jesus disse: falarão em novas línguas. E se falarão em novas línguas, muitos acham que é algo que vai acontecer como uma mágica, algo sobrenatural. Mas o falar em línguas é o Espírito Santo clamando dentro de nós. Porque a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios que a gente é templo, morada do Senhor Jesus, do Espírito Santo morando em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Ele mora dentro de nós, o Emmanuel, o Deus conosco, o Deus em nós. E disse Jesus: se a gente crer, a gente vai falar em novas línguas. Mas em 1 Coríntios 14 vai dizer assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais. Aqui Paulo ele já começa dizendo para a gente procurar com zelo os dons espirituais. Ele já começa dizendo: procurem, queiram ter os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Porque quem fala em línguas desconhecidas, as línguas, ninguém entende, porque não fala aos homens, mas sim fala a Deus, e não fala por si mesmo, por causa que o Espírito Santo fala por nós, intercede por nós e ora por nós. Porque o falar em línguas, você não pede o que você quer, mas é o próprio Espírito que fala por você quando você fala em línguas. Mas continuando, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. E a gente tem que entender que a gente é templo. E templo é o lugar onde o Espírito Santo mora. E quando a gente fala em línguas, a gente está se edificando, como se fosse uma construção. Um exemplo: numa construção, um está levantando um prédio e outro está levantando uma casa. Qual é maior? Qual está mais edificado? O prédio está pronto, a casa está pronta. Qual é maior? Qual ficou mais edificado? O prédio. O prédio ele ficou maior, ele cabe mais pessoas, mais coisas. Porém a casa foi construída, mas chegou já no estágio dela, ela não cresce mais. E o que eu levo com isso? Que o dom de línguas ele faz com que a gente se edifique como se fosse um prédio. Cada dia a gente levanta um andar, cada dia a gente vai crescendo a cada vez mais, até chegar à estatura do varão perfeito, a estatura do Senhor Jesus. A gente amadurece espiritualmente, a gente cresce, a gente muda, porque eu falar em línguas foi um dos dons que eu mais procurei, porque vi os outros falar e eu tenho para te dizer que o dom de línguas, quando falado, ele me ajudou muito na pregação, eu falar, eu me pronunciar, eu ter a revelação da palavra, por causa que quando eu estava falando em línguas, eu estava me edificando. E o que aconteceu comigo? Eu procurava muito o dom de línguas e Deus já tinha me dado. Porém,
eu achava que eu estava imitando os outros. Achava que eu estou imitando. Aí Deus pegou num sonho e falou comigo. E ele disse, você não está imitando. Naquele sonho, caía chuva do céu, eu estava deitado no sofá lá da minha casa, na sala, e caía chuva do céu. E veio uma vozes falando em línguas, e veio do meio dessas vozes uma voz de Deus falando, você não está imitando. Foi eu que te dei. Depois de então, eu ainda fiquei meio receado, mas um dia a gente foi no monte. Deus pega e usa o irmão Igor e diz, ó, foi Deus que te deu e você não está imitando ninguém. Por causa que da mesma maneira que eu falo português e você fala português, mas porém eu não estou te imitando, porque essa é a nossa língua do nosso país. E da mesma maneira é a língua estranha que Deus nos dá, é a língua que o Espírito Santo clama por nós, como a língua celestial. Então, depois de então, posso dizer que eu comecei a orar cada vez mais em línguas. O problema é você deixar de ter uma constância na oração em línguas. Muitos oram, mas porém não tem essa constância. E eu comecei a assistir vídeos de pessoas que falam bastante línguas. O David Robertson, um dos pastores conhecidos no mundo inteiro, americano, ele falava 8 horas por dia em línguas estranhas. E ele viu um romper no ministério dele. E eu posso dizer que da mesma maneira, quando eu comecei a falar em línguas, eu falava 4 horas por dia em línguas, acordava 6 horas da manhã, 7 horas da manhã e falava, até 11 horas da manhã falando em línguas, falando e sem parar. E o que aconteceu? Eu vi um romper no ministério, eu vi um amadurecimento, um fortalecimento, um conhecimento da palavra mais profundo. Você saber falar, você saber se portar, você se edificar mesmo, você se fortalecer, por causa que o falar em línguas é isso, é você edificar uma casa, você edificar um palácio, um prédio para Deus, cada dia crescendo, cada dia amadurecendo. E é dessa maneira que a gente pode chegar em outro nível, falando, deixando o Espírito clamar por nós. E depois de então, eu comecei a ver curas, comecei a ver milagres, falar a doença tem que ir embora, a angústia tem que ir embora, e Deus está trabalhando. Então é isso que eu posso te falar, que para você falar em línguas. E aí o que eu perguntei no começo e falei no começo, todos podem falar em línguas? Vamos ver o que disse o apóstolo Paulo. No versículo 4 ele vai dizer assim, de 1 Coríntios 14. O que fala em línguas desconhecidas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Continuando. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizem, porque o que profetiza é maior do que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. O que disse o apóstolo Paulo? Ele disse, eu quero que todos vós, todos, falem em línguas, mas muito mais que profetize. Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas o apóstolo Paulo ele disse, eu quero que todos vocês falem em línguas. E Jesus disse, os sinais seguirão quem crê. Jesus não disse os sinais seguirão os pastores, ou os doutores, ou os obreiros, ou os apóstolos. Não, Jesus disse, os sinais seguirão quem crê. Quem crê pode falar em línguas. Quem recebeu o Espírito Santo pode falar em línguas. Porque isso não é para aquele que é pastor, para aquele que prega, que evangeliza, não. Isso é para quem crê. Se você crê, você pode receber o dom de línguas e começar a falar em línguas e começar a ser edificado, começar a ser fortalecido. Porque que muitas vezes você vê um irmão que chegou a um exemplo 3, 4 meses na igreja, mas desde o começo fala em línguas, e outro irmão que está há 10, 20 anos na igreja e parece que não amadurece, porque muitas vezes não fala em línguas. E o outro que entrou há pouco tempo fala em línguas e se esforça e está mais edificado do que o outro. Então, meu irmão, é dessa maneira que a gente vai se edificar, na constância do falar em línguas. Não você falar quando você está em casa, varrendo, limpando a casa, você pode falar em línguas. Quando você está dirigindo no trabalho, fala baixinho, não precisa os outros ouvir. Você falando, deixando o Espírito
clamar, falar por ti, se edificando a si mesmo. Por causa que o falar pouco em línguas, ele vai te edificar, mas quanto mais você fala, mais você é edificado, mais o Espírito Santo consegue trabalhar em você. Por causa que é Ele que clama por ti. Ele que clama por nós, coisas que a gente nem sabe que Ele está pedindo. Porque no livro de 1 Coríntios 14, ele vai dizer que a nossa mente fica infrutífera. Porque a gente não ora com aquilo que está na nossa mente. Porque não é nós que estamos orando, mas sim o Espírito Santo orando através de nós. Porque Ele mora dentro de nós, Ele mora em nós. E aí Ele clama por nós. Aí você vai dizer, tá, mas como que acontece isso? Primeiro, você não perde a consciência, porque se perder a consciência não é Deus, é demônio. Então, você ora com consciência, mas não sabendo aquilo que está orando, por causa que quem está orando é o Espírito Santo. Então, eu consigo estar orando, porque é o Espírito Santo que usa a minha boca para orar, mas eu consigo pensar em outras coisas, porque eu não penso no que eu vou falar, porque quem fala é o Espírito Santo, mas eu não perco a consciência. E não é algo mágico, é algo que o Espírito Santo clama por mim. Ele clama através de mim. E quando eu falo em línguas, e quando você fala em línguas, você pode sentir a mudança dentro do teu coração. Porque você está sendo edificado, você está jogando o alicerce, você está levantando mais um pilar, você está levantando mais uma laje, mais uma fundação. Ou seja, todos podem falar em novas línguas. Todos podem falar as línguas estranhas. E aí você vai dizer, tá, mas que tipo de línguas tem? A língua que aconteceu em Atos 2 vai falar da língua de países. Ali onde todos começaram a falar em novas línguas. E aqueles que eram de outros países entenderam, que a gente chama da língua para os incrédulos. Quando uma pessoa é de outro país e você começa a falar na língua deles. Aconteceu uma experiência uma vez com um pastor. Ele estava pregando, se não me engano até o pastor Dave. Ele estava pregando num país e ele via que tinha dois rapazes conversando no meio da pregação dele. E veio uma sensação dele começar a falar em línguas estranhas, que ele não era normal, por mais que ele falasse, mas na hora que estava pregando não falava muito. Ele começou a falar. E ele viu, quando ele começou a falar, aqueles rapazes começaram a parar de conversar. Ele começou a falar, mas de uma maneira que nunca tinha falado antes. Aconteceu que depois do culto, ele foi falar com os rapazes. Eles pegaram e falaram, você falou o alemão que só quem mora, um alemão antigo, um alemão da cultura, só quem mora num lugar podia falar. E ele falou, não, estava falando em línguas. Porque ele viu, e o cara, os dois que estavam conversando, era o cara que estava interpretando para o cara que era alemão. E quando ele começou a falar em línguas, e Deus deu a ousadia, Deus deu o dom para ele de falar, como em Atos 2, o rapaz começou a entender em alemão na própria língua dele e no alemão antigo, que só Deus podia dar. Esse é quando Deus toma a gente começa a falar em outras línguas de outros países. E também o dom de línguas, ele é aquele que edifica nós mesmos, porque dos 9 dons, digamos assim, é o único dom que é para edificar a gente em si. Que é para edificar, os outros dons vão edificar, mas a gente só vai ver que a pessoa vai ser curada, a gente coloca a mão, vai ser curado, a gente profetiza, ela vai ser curado, a gente entrega uma revelação, Deus vai fazer um milagre, isso nos edifica, isso nos edifica. Mas o dom de línguas, ele é próprio para nós, ele é para nossa edificação, ele é para nós. E também tem quando a gente interpreta o dom de línguas, que seria parecido com o de profetizar. Quando a gente está falando de línguas, a gente começa a interpretar. Mas eu não vou entrar em detalhes muito nisso, porque esse é um assunto mais profundo. Mas todos nós podemos falar em novas línguas, independente do teu cargo, independente do teu tempo de ministério, independente se você se batizou hoje ou não, ou ainda não se batizou, você pode falar em línguas. Por quê?
Lá no livro de Atos, quando as pessoas se arrependiam dos seus pecados, elas já eram cheias do Espírito Santo. Ou vice-versa, depois que se batizavam, eram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas. Ou seja, se você se arrependeu, você recebeu o Espírito Santo, você pode começar a falar em novas línguas. Quando manifestar na tua cabeça que o dom de línguas, não ache que você está imitando, mas é o próprio Deus que já te deu. Por causa que não vai ser algo mágico na sua vida. O Espírito Santo, ele age de uma forma carinhosa, de uma forma de um relacionamento mesmo. Por causa que ele não vai te tomar, porque como eu disse, se você perder a consciência, não é Deus, é demônio. Por causa que Deus, ele não rouba a nossa consciência, a gente faz tudo com racionalidade, porém com zelo. Mas temos que fazer o falar em línguas. Então, meu irmão, fale em línguas, se edifique a si mesmo. Não ache que você está imitando, porque você não está, como eu já falei, todos nós falamos português. Mas eu não imito você e nem você me imita. Então, o falar é para quem crê. Aqueles que crerem, os sinais seguirão quem crê. Falarão em novas línguas. Então, fale em línguas, edifica a si mesmo. E agora, nesse momento, se começar a manifestar na tua cabeça falar em línguas, abra tua boca. Por mais que esteja enrolada, você pode falar que é Deus que te deu. Você pode começar a falar e o Espírito Santo vai trabalhando e você vai se edificando, crescendo, se fortalecendo e amadurecendo muito mais vezes mais rápido do que os outros que não falam em línguas. E além de começar a falar em línguas, fale na constância do falar em línguas. Fale quantas vezes for possível. Parou de falar em línguas, mas lembrou, a hora que lembrar de falar em línguas, fale. Não somente quando você sentir a presença de Deus, mas o falar em línguas é um dom. Você pode falar todas as horas, todos os momentos na tua casa, no teu trabalho, no teu serviço, na tua casa, trabalhando, em toda hora falando em línguas, indo no carro, pro serviço, falando, se edificando no falar em línguas, amém? Então que Deus te abençoe e te guarde. Eu declaro sobre a sua vida os dons espirituais, o dom de falar em línguas. Creia e receba em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.